Segundo a revista super interessante, o voo mais rápido que deu a volta ao mundo levou apenas 31 horas e 27 minutos em 1995. Mas hoje eu vou falar de um personagem lá no século XIX que fez uma aposta dizendo que conseguiria dar a volta ao mundo em 80 dias por meio de trem, navio e outros transportes inusitados que a gente vai descobrindo ao longo da história. Olá, meu nome é Gisele, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou tendo o prazer de conversar com vocês sobre A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Esse livro ele é muito especial para mim, porque foi um livro que... acho que foi o primeiro livro que eu ganhei do meu marido, que na época não era meu marido, mas é o autor preferido dele. Então, enfim, ninguém precisa saber disso, ninguém está interessado também disso, mas... A sua primeira publicação foi em 1873, é escrito em terceira pessoa, e se você por acaso gosta de livros de mistério, ação, romance, aventura principalmente, você vai gostar de ler este livro do Júlio Verne. E muito provavelmente os outros também, porque tem uma vertente parecida, tá? A história ela se passa no século XIX, período que ocorreu a Segunda Revolução Industrial. E foi nesse período que houveram avanços, expansões nas ferrovias, das ferrovias, dos navios a vapor. Diante da expansão do Império Britânico, nós podemos perceber que é uma visão um tanto eurocêntrica em relação aos outros povos que são retratados nessa história. A globalização também faz parte do pano de fundo, tá? Então, isso contribui para que a visão do mundo ela seja um pouco diferente. Porque há um tempo atrás, nos séculos passados, acreditava-se que o mundo ele era muito grande, muito vasto. E daí, com a globalização, percebeu-se que o mundo não é tão grande assim. Phileas Fogg é o personagem principal desta obra. Ele é um homem rico, metódico, fleumático, bastante previsível e nada da rotina dele foge do lugar. É tudo a mesma coisa. Mas aí ele se encontra com o seu novo empregado. Na verdade, o Phileas Fogg está à procura de um novo empregado que ele vai acabar ali contratando um jovem chamado Passepartout. Eu não sei como é que fala. Não sei se é Passepartout, Passepartout. Eu lembro que a palavra era tão difícil, o nome dele é tão difícil, que eu apelidava carinhosamente como passaporte. Porque me lembra muito passaporte. Vamos descobrir juntos como é que se fala o nome do criado. Passepartout. 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 Então, o novo empregado é o Passepartout. Com licença, que você fala francês. Basicamente, ele é um cara alegre, conversador, faz amizade fácil. E é engraçado que vai contar que esse Passepartout, ele passou por vários trabalhos, por vários empregos. E ele estava querendo se estabelecer ali na Inglaterra, aqui tá o facho dele. Ele já tinha sido cantor ambulante, artista de circo, professor de ginástica, sargento de bombeiros e, por fim, criado de quarto. Então, diante de tanto trabalho, tanta experiência que ele teve, ele queria realmente ficar apenas em um lugar e até mesmo mudar de sobrenome, né, que é o Passepartout. E engraçado que, lembra que eu falei que parece passaporte, que eu falava passaporte? E tem até um significado parecido, porque Passepartout significa passou por todos os lugares. Quando o Passepartout foi conhecer a rotina, como funcionava lá na casa do Fogg, ele falou assim: isto me convém, é disso que gosto. Vamos nos entender perfeitamente, Sr. Fogg e eu. Um homem caseiro, irregular, uma verdadeira máquina. Ora, não me importa servir uma máquina. Ele! O homem! Uma máquina!
E este era o emprego ideal para o Passepartout, justamente porque ele fala lá na página 9 que ele desejava gozar da vida de família, ter uma vida tranquila, em que não precisasse de tanta movimentação assim na sua rotina, na esperança de viver tranquilo e até esquecer, como eu falei para vocês, esse nome dele, né, que é o Passepartout. Certa vez, durante um jogo de cartas, o Fogg e seus amigos estavam conversando sobre um roubo que aconteceu em um banco. E aí eles estavam discutindo sobre o paradeiro desse bandido e teve um falando que ele poderia até se safar porque a terra é muito grande, ele poderia estar se escondido em qualquer lugar do mundo. Mas o Fogg ele tinha um pensamento totalmente contrário. Ele achava que a Terra ela é pequena. Ele tinha um pensamento de que a Terra ela não era mais tão vasta assim, justamente por conta da globalização, como eu falei para vocês a respeito do contexto histórico do livro. Justamente por conta da globalização, surgiu esse discurso de que a Terra ela não é tão grande assim, de que é mais fácil, de fato, de ser percorrida. Daí, nessa conversa sobre o tamanho da Terra, Fogg ele acaba fazendo uma aposta de que ele conseguiria dar a volta ao mundo em 80 dias, contando os imprevistos, o mau tempo, tudo isso. Só que vocês precisam entender que a gente está falando do século XIX. Então, hoje em dia, a gente consegue percorrer com muito menos tempo. Mas naquela época, a gente está falando aí de trem, de navio, né? Não tinha tantos avanços tecnológicos assim. Daí ele fez essa aposta ousada e disse que se ele ganhasse, eles estariam, os amigos dele, devendo 20 mil libras. E se ele perdesse, ele teria que pagar esse valor para os seus amigos. Só que ele volta para casa e precisa avisar para o Passepartout. Olha, a gente vai dar a volta ao mundo em 80 dias, arruma tuas trouxas e vamos embora. E justamente para o criado que, enfim, queria se consolidar em um canto na Inglaterra, viver a vida de família pacata, viver essa previsibilidade. E aí ele recebe essa notícia de que eles iam viajar naquele momento e era para levar apenas uma única sacola com itens necessários. Aqui na página 20, é mais ou menos no capítulo 4. É um momento em que o Phileas Fogg ele vai falar para o Passepartout da viagem. Ele vai falar assim: o rosto redondo do francês esboçou uma careta, depois do Fogg falar que eles iriam já partir naquele momento. Era evidente que tinha ouvido mal. O senhor vai viajar? Perguntou ele. Sim, respondeu Phileas Fogg, mas vamos fazer a volta ao mundo. Passepartout tinha um olho desproporcionalmente aberto, a pálpebra e a sobrancelha levantadas, os braços relaxados, o corpo caído, e então apresentava todos os sintomas de espanto levados ao estupor. Daí ele fala: a volta ao mundo? Murmurou ele. Em 80 dias, respondeu o Sr. Fogg. Por isso não temos um instante a perder. No decorrer da viagem, vários jornais acabaram sabendo dessa aposta que foi feita, né, entre o Fogg e seus amigos, e eles noticiaram isso e o público se dividiu. Basicamente, se tornou também uma aposta entre o público. Uma parte apoiava o Sr. Fogg e acreditava que ele iria conseguir fazer a viagem em 80 dias, e outra parte acreditava que aquilo era apenas balela. Mas basicamente as mulheres que eram mais fãs do Fogg, justamente depois de quando apareceu o retrato dele no jornal. No decorrer da história, uma nova companheira embarca com eles nessa aventura. E, sem saber, o Sr. Fogg também ele é perseguido por um agente da polícia inglesa. Isso acaba se tornando cada vez mais interessante. Esse agente da polícia acredita de pé junto que o Sr. Fogg é o cara que foi aquele bandido, na verdade, que roubou aquele banco que eu havia mencionado mais cedo. E ele fica naquela viagem acompanhando escondido o Fogg, o seu criado, a companheira dele, até esperar um mandado de prisão para enfim conseguir prender o Sr. Fogg.
Daí, no decorrer da história, é muito engraçado porque o Passepartout ele se mete em várias encrencas, em várias aventuras. Muitos imprevistos acontecem, é claro, não tem como isso não acontecer. E isso vai realmente de encontro ao que o Fogg falou lá com os amigos dele, de que o imprevisto não existe. Ele chegou a dizer isso. No decorrer da história, nós vamos conhecendo várias culturas, costumes, porque o Júlio Verne ele vai descrevendo bastante sobre os lugares que os personagens eles vão frequentando, e aí você fica extasiado com tantas informações, com descrições sobre como é a religião daquele lugar, sobre o que aquelas pessoas acreditam, como é a cultura daquele povo. Então é um livro bastante rico, embora tenha uma visão eurocêntrica. Daí você tem o problema do sumiço do dinheiro do banco, que parece que está atrelado com o Sr. Fogg. E daí você precisa chegar até o final da história para saber se ele tem envolvimento ou não. Até porque é enfatizado no início da história de que ele é um homem rico, mas pouco se sabe sobre ele. Além disso, a gente fica na dúvida, a gente quer saber se ele vai conseguir realmente conquistar, vencer, na verdade, essa aposta, se ele vai de fato conseguir dar a volta ao mundo em 80 dias, apesar dos conflitos, apesar dos imprevistos, apesar das encrencas que o Passepartout ele acaba entrando. Então é um livro assim instigante. E eu tenho certeza que o Passepartout vai ser o personagem favorito de vocês. Não tem como não gostar desse personagem. Ressalto ainda que no final da história tem plot twist. E eu digo que foi um plot twist muito contundente, verossímil. Não foi um plot twist sem pé e nem cabeça. Foi algo assim que você não imagina. Pode ser que imagine. Ou pode ser que não sei. Eu não imaginei. Tem histórias que colocam um plot twist que só é pra surpreender, mas que não faz sentido nenhum. E foi algo completamente diferente com esse livro. É um recurso literário que foi muito bem usado. Então, esse é um livro maravilhoso. Ele é uma leitura mais descritiva, tem bastante diálogo. É justo que seja bastante descritivo, porque a gente está falando de um outro tempo e a gente também está falando de uma história que se passa em vários lugares pelo mundo. Muito obrigada, gente, pelo tempo de vocês, pela companhia. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo como foi a experiência de vocês com essa leitura, se porventura já tenham lido este livro. Ou então, também aceito recomendações de vocês sobre outro livro, seja clássico, de ficção cristã, enfim, um livro que vocês tenham gostado muito. E é isso, muito obrigada, até a próxima, um beijo, tchau!